Num mundo onde a camisa pesa, onde a história costuma sufocar os novos ricos e onde os favoritos quase sempre confirmam a lógica, um clube resolveu mudar a escrita. E não foi com um gol no fim. Não foi em pênaltis sofridos. Foi com um atropelo, uma aula, uma daquelas noites que desafiam até o mais cético dos torcedores. 4-0, 4-0. E não contra qualquer adversário, mas contra o maior vencedor da história, contra o símbolo máximo da supremacia mundial. O time que muitos consideram imbatível quando veste o manto em jogos decisivos. O gigante que virou sinônimo de glória. Pois bem, esse gigante foi derrubado, não por sorte, não por acaso, mas por um time que cansou de ouvir que nunca será. Um time que sempre teve tudo, menos respeito. Hoje, o mundo do futebol parou, porque a vitória do PSG no Mundial de Clubes não foi apenas um título. Foi uma sentença, um recado, uma reviravolta que vai ecoar por décadas. E quem achava que essa era mais uma edição previsível, se enganou bonito. Agora segura, porque o que vem a seguir é o retrato da reação global a um dos jogos mais impactantes da era moderna. Enquanto a Europa digeria a surpresa com amargura, outras partes do mundo celebravam. Na América do Sul, onde a tradição do futebol ainda vive em cada esquina, a vitória do PSG foi vista como um símbolo da quebra de hegemonias. Comentários em programas esportivos destacavam o quanto essa goleada escancarou a vulnerabilidade de quem sempre foi considerado intocável. Na Ásia, os portais de notícias esportivas vibravam com a ousadia do PSG, destacando a disciplina, a mentalidade e a execução cirúrgica da equipe. No Oriente Médio, onde os investimentos esportivos vêm crescendo exponencialmente, a vitória foi comemorada como inspiração, como um sinal de que, com planejamento e ousadia, o novo pode atropelar o tradicional. Até na África, a reação foi de êxtase. Muitos comentaristas apontaram que o PSG representa a força da diversidade e da modernidade no futebol. E isso ressoou fortemente em países que há décadas produzem talentos, mas nunca viram um clube emergente desafiar os deuses do futebol com tanta autoridade. O adversário derrotado não era apenas um time, era um conceito, uma entidade quase mítica. Quando esse clube entra em campo, muitos já consideram 1-0 no placar. E talvez essa soberba silenciosa tenha sido a maior vítima da noite. Durante anos, a camisa branca intimidou, impôs respeito só pelo peso da história. Mas o PSG jogou como se vestisse uma armadura invisível. Não recuou, não respeitou o script, não pediu permissão, jogou para humilhar. E humilhou. Analistas começaram a questionar se o modelo baseado exclusivamente em passado ainda é suficiente, porque, como muitos disseram, a história não entra em campo. E o PSG provou isso, com categoria, intensidade e ousadia. Se alguém esperava uma vitória por acaso, por um lance isolado, por um erro do adversário, se enganou feio. O PSG venceu porque foi superior em tudo. Taticamente sufocou, tecnicamente encantou, psicologicamente desestabilizou. Em campo, parecia que só um time sabia o que estava fazendo. Enquanto um lado trocava passes de primeira, se movimentava com sincronia, ocupava espaços e criava chances claras. O outro parecia perdido, sem reação, sem resposta, sem alma. O treinador do PSG, frequentemente criticado por decisões conservadoras, foi ousado, soltou o time, deu liberdade, e a equipe respondeu com uma atuação impecável. Um verdadeiro espetáculo que deixou até os críticos mais duros de queixo caído. Nos bastidores, o clima era de alívio, mas também de transformação. Um membro da comissão técnica do PSG, em entrevista exclusiva, disse: "Hoje nós deixamos de ser um projeto. Hoje nos tornamos um legado." Outro integrante da diretoria foi além. A vitória foi construída tijolo por tijolo. Foram anos de dor, piadas, quedas e recomeços. Esse 4-0 é a nossa resposta para todos que duvidaram. Nos vestiários, vídeos vazaram mostrando jogadores chorando, se abraçando, gritando em êxtase. Não era apenas um título, era a libertação de uma geração. A passagem definitiva de um bastão que sempre escapava das mãos na hora H. E do lado derrotado, o vestiário parecia um funeral esportivo. Jogadores cabisbaixos, olhares no vazio, silêncio sepulcral. Segundo uma fonte interna, a reunião pós-jogo durou menos de 10 minutos. Não havia o que dizer, confidenciou. Com essa vitória, o PSG muda de patamar, literalmente. Deixa de ser um clube que briga e passa a ser o clube que manda. A nova referência, a nova medida, a régua que os outros vão usar para se avaliar.
Os próximos campeonatos internacionais não serão mais os mesmos. Os analistas não poderão mais dizer é só o PSG. Agora vão dizer, cuidado, é o PSG. Isso altera o mercado, o prestígio, a forma como o clube será tratado pela FIFA, pela UEFA, pela imprensa e até pelos patrocinadores. O escudo que antes era associado a memes e fracassos, agora é símbolo de força. Vários ex-jogadores e ídolos do passado vieram a público comentar. Um ícone europeu, conhecido por sua franqueza, disse: "O PSG não apenas venceu, eles desconstruíram tudo o que o futebol elitista representa. Hoje, o jogo mudou." Um ex-treinador lendário falou ao vivo: "Nunca vi uma atuação tão dominante em final internacional. Foi uma obra-prima." E o apresentador de um dos maiores programas esportivos do mundo resumiu: "Se você ainda tem dúvidas sobre o PSG, reveja os 90 minutos de hoje. Ali está tudo." O futebol, assim como a história, é feito de ciclos. E alguns ciclos terminam com um sussurro, outros com uma explosão. A vitória do PSG por 4-0 não foi um simples jogo. Foi a explosão que implodiu uma era inteira. Os próximos anos vão mostrar se esse PSG será dominante ou se foi apenas uma noite perfeita. Mas o que já está cravado na memória coletiva é que essa noite existiu. Que o mundo viu, que ninguém acreditava, até acontecer. O PSG venceu, convenceu, e não pediu desculpas por isso. Essa goleada do PSG contra o Império Europeu não foi apenas um tropeço dentro das quatro linhas, foi uma queda que extrapola o campo. É a falência simbólica de um sistema que se sustentava em tradição, status e poder institucional. Durante anos, clubes dominantes ditaram o ritmo do futebol mundial não apenas pela qualidade, mas pelo peso político, pelas relações com entidades esportivas, pelos contratos e pela mídia cúmplice. Mas agora, com esse 4-0 estampado no placar final, o mundo do futebol se vê obrigado a encarar a realidade. O domínio tradicional está vulnerável. Os clubes que antes estavam sempre nas decisões, sempre com as decisões a favor, agora sabem que podem ser desmontados, não só vencidos, mas humilhados. E isso assusta. Inclusive, os próprios dirigentes de clubes rivais já se manifestaram em tom de alerta. Um presidente sul-americano afirmou em entrevista: "Essa vitória do PSG é mais que um resultado. É um aviso. O futebol está mudando. Quem não acompanhar vai ficar para trás." E é exatamente isso que começa a se desenhar. Um novo mapa do futebol global. O futebol, às vezes, decide reescrever sua própria história com tinta indelével. O que o PSG fez hoje não foi apenas ganhar um título, foi demolir um mito, foi cravar no calendário da bola uma data que não será esquecida tão cedo. Um dia em que o time que sempre ouviu "vocês não têm tradição", mostrou que tradição, sozinha, não ganha jogo. O mundo viu, o mundo reagiu, e o mundo agora precisa aceitar. O PSG venceu, venceu bonito, venceu com autoridade e venceu o maior. Por 4-0. Não há mais como fingir que foi acaso. Não há mais como rir do projeto. Não há mais como diminuir essa conquista, porque ela é gigante, porque ela é simbólica, porque ela é histórica. E você? Acha que essa vitória muda tudo? Acha que o PSG agora entra para o hall dos imbatíveis? Comenta aí embaixo. Quero ver quem vai ter coragem de dizer que isso foi só mais um jogo. E lembra, o melhor comentário vai ser fixado no topo, porque depois dessa noite, o mundo do futebol não é mais o mesmo. Valeu e que Deus te abençoe.